Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, onde nós procuramos crescer na intimidade com o Senhor por meio da sua palavra, estudando a palavra de Deus, deixando que ela seja o alimento da nossa vida. Senhor, eu me coloco na tua presença para ser teu servo, para viver a tua palavra. Dai-me a tua bênção, Senhor, a tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai de ternura, em nome do teu Filho Jesus, dai-nos teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, venha entrar em nossa mente, em nosso coração. Dai-nos a compreensão da tua palavra, Senhor, para vivermos a cada dia, para que ela seja o alimento a guiar, a conduzir, a direcionar todos os nossos passos. Vinde meu auxílio, vinde meu socorro, vinde me inspirar, me direcionar, vinde me ensinar a viver a cada dia, Senhor, a tua vontade, os teus mandamentos, os teus ensinamentos por meio da tua palavra. Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos deixar que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração com todo o sabor que ela traz para a nossa vida. Hoje vamos meditar o capítulo 11 da 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Anota esse texto sagrado aí no seu caderno, a data de hoje, e vamos penetrar um pouco naquela história bonita, que tem toda, mesmo negativa, mesmo vendo as coisas negativas, tem a beleza que sai por trás dela. A história de Davi e Bersabeia. No início do ano, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas, sitiaram Rabá. Entretanto, Davi ficou em Jerusalém. Certo dia, ao entardecer, levantando-se de sua cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar da menstruação. Ela voltou para casa. Tendo ficado grávida, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias o heteu. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra, e depois disse-lhe: desce à tua casa, toma um bom banho e descansa. Urias saiu do palácio do rei, que ainda mandou um presente régio atrás dele. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo e não foi para casa. Contaram então a Davi. Urias não foi para a sua casa. Davi perguntou-lhe: não voltastes porventura de uma viagem? Por que não descestes à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá habitam debaixo das tendas, e o meu senhor Joabe e os oficiais de meu senhor dormem sobre a terra dura. E eu deveria ir para a minha casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Por tua vida, a vida de tua pessoa, juro que não farei tal coisa. Então Davi disse a Urias: fica aqui ainda hoje e amanhã te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas ao entardecer,
ele retirou-se para dormir numa esteira, em companhia dos oficiais de seu senhor, em vez de descer para a sua casa. Vocês estão percebendo aqui o desenrolar da história? Davi engravidou a mulher do homem, de Urias. E agora, uma vez que cometeu isso, para que não caia sobre ele essa carga, Davi quer dar um jeito de fazer com que Urias volte para sua casa para deitar-se com sua mulher. Urias não vai na primeira vez, dorme na porta do palácio do rei, mas não vai. Segunda vez, Davi embriaga Urias, mas Urias também dormiu numa esteira e não desceu para sua casa. Veja que os planos de Davi para encobrir seu erro, seu pecado, seu adultério, não está dando certo. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-as pelas mãos de Urias. Nela dizia: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. Tristeza, né? Eu vi isso aqui. Veja, primeiro Davi pegou a mulher do seu irmão que não era dele. No caso, a mulher de Urias, Betsabeia. E agora, ele põe Urias à frente da batalha para que esteja exposto ao perigo e à morte e para que não seja socorrido. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns dos exércitos da guarda de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Joabe mandou comunicar a Davi tudo sobre a batalha. Instruiu ao mensageiro: quando tiveres acabado de contar ao rei tudo sobre a batalha, vais ver que ficará nervoso e dirá: porque vós vos aproximastes da cidade para a luta, ignoráveis que iriam atirar dardos do alto da muralha? O mensageiro, lá no versículo 22, saiu e foi contar a Davi tudo o que Joabe lhe tinha instruído. O mensageiro disse a Davi: os inimigos prevaleceram contra nós e saíram em nossa direção no campo. Mas nós reagimos e os perseguimos até as portas da cidade. Os arqueiros dirigiram suas flechas contra teus servos de cima do muro. Morreram alguns dos oficiais do rei, e o teu servo Urias, o heteu, morreu também. Davi respondeu ao mensageiro: diz a Joabe: não te aflijas com isto. O sucesso na guerra varia. A espada devora, ora aqui, ora ali. Reforça o ataque à cidade para destruí-la, e tu animai-o. Ao saber da morte do seu marido, a mulher de Urias o chorou. Terminados os dias de luto, Davi mandou buscá-la, recolheu-a em sua casa, tomou-a por esposa, e ela deu-lhe um filho. Mas o que Davi tinha feito desagradou ao Senhor. Vamos pegar esse último versículo aqui, né? Porque ele é o resumo de tudo. Versículo 27. E ele diz: mas o que Davi tinha feito desagradou ao Senhor. Até então, em tudo que Davi fazia na presença do Senhor e tinha o favor do Senhor e agradava ao Senhor. Porém, agora Davi foi duplamente injusto, foi duplamente maldoso, cometeu dois pecados graves. Ainda que a proporção da compreensão seja diferente, isso não tira de forma nenhuma a gravidade do erro de Davi. O primeiro deles foi a cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você sabe que a cobiça começa quando quando alimentamos os nossos desejos. Aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja. Se eu deixo meu olhar solto,
Meu olhar vai alimentar, vai desejar, vai cobiçar e ali vai crescer. Então, Davi do alto do seu palácio viu a mulher tomando banho de outro lado. E Davi não fugiu do olhar. Ele, pelo contrário, alimentou aquela cobiça ou saciou o seu desejo de ver. Uma vez que a cobiça do desejo do olhar foi alimentada, Davi também quis satisfazer o desejo que o olhar cobiçou e por isso deitou-se com a mulher do seu irmão, no caso, chefe do seu exército, Urias. Uma vez que deitou-se com ela, ela engravidou. Ora, Davi queria de alguma forma passar a responsabilidade da gravidez de uma forma enganosa para Urias. Tentou uma vez, tentou duas vezes, não conseguiu. O filho era dele. Então o jeito que Davi teve foi criar uma artimanha para colocar Urias à frente. E Urias foi para a batalha. E Urias estava ali desprotegido, desguarnecido, e foi combatido e morreu no combate. Então, Davi achou que estava tudo resolvido. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas, tramas maliciosas, maldosas, e quando tudo se encaminha bem, resolve ali por debaixo do pano, tem gente até que rouba, fazem coisas corruptas, e porque dá tudo certo, diz, não, Deus deu um jeito lá e ficou tudo bom. Não. Deus não conduz erro, não abençoa erro, não ilumina o erro. Deus pode salvar e quer salvar aquele que errou, mas sem jamais cobrir os olhos para o erro. Por isso que Davi desagradou ao Senhor, porque o que ele fez foi algo abominável aos olhos de Deus e da justiça humana. Por isso, Davi pecou gravemente. Às vezes a gente quer encobrir o nosso erro, esconder de nós mesmos o nosso pecado, aquilo que fazemos e que não deveríamos ter feito. Mas tudo está diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Muito bem, seja conosco agora o Padre Antônio Xavier. Nem tudo aquilo que tem potencial de dar certo o tempo todo. Aqui nós vemos na vida de Davi, infelizmente, um momento muito doloroso. São dois momentos de queda feio de Davi. Um é esse do capítulo 11, onde tem o relacionamento dele com Betsabeia, e depois será aquele do recenseamento, que vai ser dito de não fazer e ele faz. É interessante perceber como que Davi, depois que começa a envelhecer e não é mais um rei que tem condições de estar à frente do exército, porque seria uma presa fácil, né, pelo fato de já não ter mais a mesma desenvoltura, vai começar a comandar de longe do seu próprio palácio através dos seus generais, fazendo somente a estratégia. Mas enquanto os outros estão em guerra, Davi, infelizmente, vai começar a ter muito tempo livre, pouca agenda, pouca coisa para fazer. E aí aqui a gente vê que realmente aquele provérbio popular é bem verdade, né? Tempo livre demais termina se transformando numa escola de vícios, né? E Davi vai procurar aqui um passatempo. E o passatempo vai ser exatamente o motivo do seu grande pecado. Davi fica observando as pessoas que passam por baixo ali, observando do seu palácio as pessoas que passam para ir buscar água, e nesse meio vê uma mulher, se encanta com ela e manda buscar. Pior do que isso ainda é que Davi comete um grave erro. A mulher, além de ter feito isso, ela ficou grávida. E aí Davi vai tentar corrigir o problema do jeito errado, né? Ainda fica mais complicado ainda, porque se assumisse a culpa e dissesse, não, eu sou sem vergonha mesmo, eu estou errado, né? E pudesse, daquele momento, então, já buscar encontrar misericórdia, seria uma coisa. Mas Davi piora mais ainda a questão, pegando um justo, aquele que era um soldado seu, né? O esposo dessa mulher, Urias, que é hitita, essa mulher também é cananeia, né? E ele também, e faz de tudo para tentar camuflar a sua situação, e o homem, porque é realmente de dignidade, não entra na de Davi, mesmo sem saber que está dentro de uma trama, e vai ser morto por causa disso. Vejam só,
um adultério seguido de um assassinato. Além do erro, a tentativa de camuflar o erro piora mais ainda a situação. E Davi foi escolhido porque era um homem de coração bom. Mas isso nos mostra que existe sempre o elemento da fragilidade em nós e que se nós não cuidamos dele, não interessa se construímos coisas grandes, corremos o risco de verdade de destruir todas elas depois, como é o risco que Davi corre aqui, diante dessa situação que ele criou, totalmente desnecessária. Senhor, meu Pai, meu amigo, meu Deus, meu Senhor, conceda-me o senso da verdade. Conceda-me, Senhor, o senso da coerência. Conceda-me, Senhor, o senso da graça. Conceda-me, Senhor, a enxergar meu próprio pecado, a não esconder o pecado, Senhor, a não sucumbir a minha vida por causa do pecado. Mas me dê olhos para enxergar o mal que eu possa estar cobiçando, desejando ou cometendo. Conceda-me, Senhor, que eu não leve uma vida errada e não se aperceba dela, mas vá aniquilando, vá acumulando pecado sobre pecado e deixando a vida caminhar sem reparar o mal. Não, meu Senhor, conceda-me viver na justiça, a não praticar o mal contra o próximo, mas a ser coerente. Dá-me a graça de reconhecer minhas misérias, meus pecados, minhas fraquezas e diante da Tua presença, Senhor, a cada dia buscar a misericórdia, a reconciliação e o perdão dos meus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bondade, amor e ternura, perdão e misericórdia. Que a misericórdia do Senhor esteja iluminando, conduzindo todos os seus passos. Deus abençoe você, continue a nos acompanhar também nas redes sociais. Nós estamos lá no YouTube, no nosso canal Canção Nova Play. Procure esse estudo lá e os outros que fizemos também anteriormente. Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.